retomando o papo, a gente estava falando sobre essa verticalização, sobre exatamente sobre o que é a medida provisória, né? E como poderia, quer dizer, a gente quer uma reforma, mas com diálogo, uma reforma consultando os professores, os pesquisadores, as pessoas que trabalham com educação, por que não as ONGs, ó, o café está saindo. E a sociedade civil, os estudantes também, por que não, né? Então, como é que a gente... A Jaqueline estava falando sobre isso, sobre essa medida provisória que vem de maneira repentina e na surpresa, né? Porque quem ouve, não está por dentro, fala, não, eles querem reformar, é uma coisa legal que eles querem fazer. E, na verdade, se você pensar muito... Quer dizer, você vai reformar, quero ver se se vai reformar a área deles lá, o executivo, assim, de uma hora para outra, não pode mais fazer isso, vai fazer isso, agora só vai fazer isso, só tem isso, não tem tais áreas, por exemplo, a gente que é de arte, os meus colegas, está todo mundo sobressaltado, assim, quer dizer, educação física, a gente aqui lutou aqui em Brasília vários anos para poder ser obrigatório, né, no PAS, nas escolas, você ter acesso à música, à artes, à educação física, a outras áreas específicas. E isso é uma parte só, a parte é maior aqui, eu não sou especialista nisso, mas a gente quer conversar sobre isso e achar que ela falando sobre isso. Não, então, retomando, esse é um gargalo que aí a maioria das pessoas não entenderam, né, com relação à medida provisória. Quando disse, né, que não é obrigatório o ensino de artes e educação física, né? E ainda acrescenta que qualquer notório saber pode dar aula. Aí a gente existe uma interrogação muito gigante, o que é esse notório saber? Por exemplo, e aí assim, e ainda diz o quê? Que com isso, as licenciaturas elas são consideradas não obrigatórias. Nós estamos num curso de licenciatura em letras, né? Letras português, para ser aí futuramente professoras e professores de língua portuguesa. Isso significa o quê? Que qualquer outro notório saber de qualquer outra área pode dar aula de língua portuguesa. E eu considero isso muito... Sem ter passado por matérias de metodologia, de didática, que são super importantes, né? Exato. Uma coisa, às vezes, é você saber, outra coisa é você transmitir adequadamente aquele conhecimento, né? Que às vezes as pessoas, mesmo fazendo, a gente sabe que às vezes mesmo fazendo matérias, tem gente que é super autoritária, que não sabe colocar, que não sabe se colocar, que não, né, pessoas equivocadas e que estudam, mas na sala de aula fala, a gente sabe que existe de tudo, mas é claro que tá para isso que existe. As matérias de metodologia, de didática e as matérias de artes, meu Deus, minha educação física. Não, então, assim, para além da prática de ensino, que são as disciplinas do curso, as próprias disciplinas específicas mesmo para o ensino de língua portuguesa. Então, um notório saber, sei lá, em contabilidade, vai dar aula de língua portuguesa, né? Assim, e olha que eu parto muito do princípio de que todo saber é importante, só que quando se trata de ensinos específicos, a gente precisa tomar muito cuidado. E tem uma outra coisa por trás do discurso do notório saber, que é a maior desvalorização do professor, da classe dos professores, né? Porque aí você abre um leque, não precisa mais estudar, você abre um leque de várias possibilidades, de várias pessoas, independente de ser licenciado ou não, da aula, né? E aí com isso você também pode diminuir salário, você pode mexer no teto, enfim, tem muitas armadilhas nessa medida, né? E que eu volto a dizer, antidemocrática, autoritária, não consultou quem entende de educação. Os pesquisadores. Então, assim, nós entendemos que precisa de uma reforma. Eu gostaria de uma reforma. Eu gostaria que todas as escolas, inclusive, tivessem um padrão de estrutura como o do IFB, né? Uma proposta pedagógica, metodológica que tem no IFB,
né? Além da estrutura física, né, que é muito legal, mas exatamente da metodologia Sim, e o do ensino porquê integrado, o ensino integrado. Né? Técnico integrado. É super importante. Não significa que tá, tipo, redondo e tá ok a proposta do IFB. Mas é um exemplo para poder replicar e para poder, inclusive, melhorar. E também, assim, entrando-se Gente, também... o café pra vocês, ó. O Vax deu o maior trabalho aqui, vocês não sabem. Ele veio, assim, pensando que a gente tá ocupado. Então, inclusive, você que tá perto de uma escola ocupada, se você concorda com o que a gente tá falando, leva lá comida, leva papel higiênico, ajuda lá a galera, leva o que você puder, ou existe também acho que é não sei o que é, não sei se é um aplicativo ou é um e-mail que a pessoa pode doar uma aula, que as escolas, tem gente que acha que estudante é baderneiro, não é. É também às vezes, mas muitas vezes nesse caso não é. Né? Então as escolas estão ocupadas com atividades. Hoje aqui mesmo aconteceu um seminário sobre gênero e nas escolas em todo o Brasil e no DF, tem na Samambaia, tem em Planaltina, tem no Paranoá, tem? Você sabe? Riacho Fundo, Recanto das Emas. Então tem várias escolas ocupadas, na Asa Sul, na Asa Norte. Então, se você mora perto de uma escola e concorda com isso, concorda que a gente tem que haver diálogo, tem que haver consulta, concorda que os estudantes também têm que ter voz, têm que serem ouvidos, leva lá um material de necessidade básica, né? Papel higiênico, comida e tal, e ajuda a galera, que é legal também. E aí, Fernanda? Fernanda não pode comer, senão não responde. Como que eu respondo se não dá? Só pode tomar café, verdade. Eu acredito que a reforma ela é antidemocrática, porque, como a Ana Júlia fala no depoimento dela, é uma falta de respeito, tanto com os estudantes quanto com os professores, todos aqueles que estão envolvidos nesse movimento, porque nenhum de nós fomos consultados, foi uma coisa imposta, totalmente imposta, e a gente percebe que não tem legitimidade, é como se estivessem rasgando a Constituição mesmo, assim. Então isso é muito grave e a gente sente o peso disso. Quem vai sentir esse peso somos nós que estamos atuando, que estamos estudando para atuar justamente nessa área. Então eu acredito que essa reforma é necessária, que a gente ainda precisa de muita melhoria na educação, mas não é dessa forma que acontece. Assim, não adianta ser imposto por pessoas que não entendem do assunto, como por exemplo teve o Alexandre Frota, que foi convidado para falar disso, eu fiquei desacreditada. Nossa, chega engasga aqui, né, Reivax? Eu também, inclusive, vamos falar sobre isso, muito bem lembrado, porque é claro que eu respeito qualquer pessoa em qualquer situação, e se o Alexandre Frota tem uma carreira de artista, que bom para ele, mas assim, sinceramente, Alexandre Frota, eu não sei, às vezes a gente não tá sabendo, às vezes ele fez um mestrado em educação, né, eu não tô sabendo, quem sabe, né, eu não tô sabendo, mas... Quer dizer, o mais descabido é que foi logo depois, né, do ministro assumir, assim mesmo, e assim, quer dizer, não tinha ninguém para receber, não tinha uma alma viva de educação, e ele recebe o Alexandre Frota com um projeto sobre educação. Ah, gente, desrespeito demais, né? Tipo, pô, Alexandre Frota, você pode até entender de casa de artista, de malhação, beleza, tudo bem, que bom para você, mas sobre educação... Quer dizer, vamos para a piscina do Gugu. O que a gente vai fazer com o Alexandre? Eu fiquei assim, realmente assim, temerosa. Meu pai é uma pessoa que estava vivo e trintão, assim, na época do golpe, e eu sei de Barreiação. A gente falar da ditadura, bateu um relâmpago, você viu que o negócio é forte? Entendeu? Então, assim, eu sei de várias pessoas tá vendo? Das coincidências da vida. E, quer dizer, poxa, é um absurdo, né? É um desrespeito às pessoas que estudam. Quer dizer, eu não vou me meter na área de fitness e halterofilismo, que eu não entendo. Agora eu vou lá propor uma reforma para a educação física. Sabe assim, não tem cabimento, é um descalabro tão grande, assim, quer dizer, realmente eles não tinham, e o pior, quer dizer, você estava falando isso
é antidemocrático. Por quê? Porque não consultou todo mundo, não tem participação. A palavra é isso, boa. Participação. Não tem participação, gente. Tem que ter participação. E o pior, quer dizer, vem com uma capa de que, olha, De que é algo bom. o país está quebrado, a Petrobras está quebrada, e nós viemos, eu sou o Temer e a turma do Temer, e eu vim para salvar tudo, e nós vamos modificar tudo, porque tudo que está antes está ruim, e agora vai ser uma nova era, quer dizer, misericórdia, né? Como é que ele tem a audácia, né? No sentido de, por isso que a gente, ontem, a gente teve essa reunião essa semana, a Jamila está lá atrás das câmeras, aí outros nossos roteiristas, nossos diretores, a gente teve reunião falando, não, vamos falar sobre isso, sobre escolas ocupadas, não é, Rivax? Você também estudou numa escola pública, não é, Rivax? Você estudou? Dificuldade, hein? Tá vendo? A escola tem que ter mais, como é que chama? Mais inclusão. Por exemplo, Rivax não fala direito. E a gente está em Brasília, né? Você imagina nos outros estados, quer dizer, claro que a gente tem, é um papo muito denso, existem muitos pontos. Então a gente tem muitos pontos a falar sobre isso, mas e aí, falando sobre isso também, o que vocês acham da lei da mordaça? Que história é essa da lei da mordaça? O que é escola sem partido? O que é isso, né? Tem gente que fala, não, acho que tá certo, porque não tem que ter, quer dizer, o que significa, o que está por trás, não é? Né, Rivax? Da lei da mordaça, da escola sem partido, o que vocês acham disso? O que vocês ouviram falar? Bom, eu posso falar assim, a gente teve um estudo na nossa sala, a gente leu o projeto de lei da escola sem partido e assim como as outras medidas, como a PEC, como a medida provisória, né, a reforma do ensino médio, veio disfarçado de uma coisa boa. Então, quando você olha na teoria é lindo, você olha e fica, gente, que gracinha. Parece uma gracinha, mas nas entrelinhas você percebe as brechas, assim, e o quão graves são essas brechas, porque a escola sem partido propõe um ensino sem pensamento crítico, e sem pensamento crítico o estudante não cresce, a educação deixa de ser transformadora e humanizadora.